Olá, irmãos. Aqui é o professor Marlon Meira, nesse dia 18 de dezembro, domingo, quando a gente encerra o nosso semestre, segundo semestre da Escola Bíblica Dominical de 2022. Vamos orar? Vamos começar com uma oração? Obrigado, Senhor, porque chegamos até essa aula, que é a nossa última aula do nosso semestre letivo da Escola Bíblica Dominical. Nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui, nos acompanhou em todas as nossas classes e te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos dê um tempo de férias, de descanso tranquilo e que quando nós voltarmos a gente volte feliz e grato ao Senhor pela nossa Escola Bíblica Dominical. Te agradeço por essa classe aqui de introdução à educação cristã clássica e te peço que o Senhor abençoe os alunos que assistiram e que ainda podem assistir no vídeo, para que eles sejam abençoados pelo Senhor, no sentido de que compreendam que do Senhor é a terra e a sua plenitude e que todos os centímetros quadrados da vida humana, todos os aspectos da vida devem estar sob a orientação do seu espírito, devem estar sob o seu domínio, a sua soberania. E nós, como crentes, devemos pensar na educação como uma dessas áreas também, Senhor. Ela não pode ser negligenciada, e eu te agradeço porque nós temos aprendido sobre isso nesse tempo aqui. Eu te peço que o Senhor nos abençoe durante essa última aula, esse último encontro, esse bate-papo final, e te peço que o Senhor nos dê um dia de paz, um dia na presença do Senhor. Te peço que o Senhor receba o culto que vamos prestar ao Senhor logo mais, os cultos agora de manhã e à noite, e que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, em tudo que nós fizemos. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, então, irmãos, olha só. Nós tivemos aí, eu vou, inclusive, manter minha tela aberta aqui ao longo dessa aula, por isso eu vou ficar olhando aqui para os lados de vez em quando, porque eu quero comentar sobre algumas coisas sobre as aulas, né? De certa forma, eu não vou passar fazendo uma revisão sobre todas as aulas, não, mas eu vou dar uma olhada aqui para fazer algum comentário, então por isso eu estou abrindo essa tela aqui, por isso que eu estou aguardando aqui um momentinho só para abrir. E nós chegamos aqui ao final dessa segunda oferta do nosso segunda oferta com esse tema. E segunda oferta com esse tema chamado Educação Cristã Clássica, né? Nós tivemos a nossa última aula na semana passada foi a aula 18, né? Então, portanto, essa é a nossa aula 19. Na aula passada, na última aula, foi a continuação da leitura daquele texto nosso que é chamado do livro, quer dizer, que é o livro chamado Introdução à Educação Cristã Clássica, do Christopher Perry, que eu comecei a fazer a leitura dele ao longo das aulas, né? Essa oferta que a gente fez agora, a nossa intenção era fazer ela diferente da primeira oferta, porque na primeira oferta a gente concentrou mais na leitura desse livro do que em outros aspectos da educação cristã clássica. Nessa oferta de agora, eu procurei fazer, eu procurei fazer, deixa eu só, estou falando e abrindo uma coisa aqui. Nessa oferta agora, eu procurei fazer, deixa eu ver aqui. Espera aí um momentinho, meus irmãos, tenham paciência aí. Nessa oferta aqui, eu procurei fazer algumas coisas diferentes da última oferta, inclusive eu até usei alguns dos vídeos da primeira oferta, mas a minha intenção desde o começo não era usar o tempo todo os vídeos, né? E foi exatamente isso que eu consegui fazer ao longo desse semestre, ou seja, não utilizar os vídeos todos da última oferta. Eu continuo dando uma enrolada aqui enquanto eu estou falando, mas é porque realmente eu estou ainda procurando uma última informação aqui que eu quero passar para vocês. Deixa eu ver. Só um momentinho.
Já vou concluir aqui para a gente não ficar demorando muito. Playlists aqui. Tá, bem, eu não achei o que eu queria aqui não, mas de qualquer forma, deixa eu voltar aqui para vocês não, a gente não perder muito tempo. Então, olha só, eu quero então encerrar esse semestre fazendo um comentário geral sobre educação cristã clássica, uma espécie de revisão nesse sentido, né, de um comentário geral, em vez de fazer uma revisão de cada aula. Inclusive, tem uma ocasião interessante que eu só poderia compartilhar com vocês agora, nessa aula de hoje, porque aconteceu na semana retrasada. Eu fui convidado pela irmã Glaucilene para substituí-la na classe dela, na classe na qual ela é uma das professoras, na classe de adoração. E aí ela até me autorizou lá a utilizar alguma coisa relacionada à adoração e educação. E tem um capítulo desse livro aqui, Em Defesa da Educação Cristã Clássica, que é o capítulo 6, que foi o capítulo que eu trabalhei lá nessa aula, é o capítulo 6 que se chama A Centralidade da Adoração. E aí, ao longo da aula, lá para essa classe de adoração, a gente ficou relativamente preso ali num comentário, que foi um comentário sobre. A gente estava falando sobre escolas cristãs, escolas confessionais e escolas, vamos chamar aqui de seculares ou escolas modernas, né? Lembrando daquela comparação entre educação cristã clássica e educação moderna. E a gente ficou travado durante alguns momentos na aula, num comentário sobre, numa, 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 numa apreciação, vamos dizer assim, sobre a imprescindibilidade de uma escola cristã. Ou seja, será que uma escola cristã realmente é importante, necessária mesmo? Ou será que ela é um exagero? E aí, a medida que a gente foi conversando ali, foi mais ou menos a seguinte: se nós ali que estávamos naquela classe ali éramos todos adultos, né? E todos nós ali tivemos uma experiência escolar numa escola moderna. Nenhum de nós ali teve uma experiência numa escola cristã. Alguns disseram que tiveram experiência numa escola confessional, mas aí a gente tem visto nessas duas ofertas aí da introdução à educação cristã clássica, que na EBD a gente tem visto que escola cristã não é a mesma coisa que escola confessional. Então alguns alunos ali disseram que realmente frequentaram escolas confessionais, inclusive algumas delas católicas, mas nenhum deles ali havia frequentado escola cristã. Certo. E aí a consideração que estava sendo feita era a seguinte: se nós que estamos aqui somos crentes, e se nós que estamos aqui estamos aqui no corpo de Cristo, temos ministérios na igreja, temos uma vida, né, de fidelidade, cada um ali, obviamente, dentro da sua percepção em relação à sua vida individual com Deus, né? Mas principalmente naquela classe de adoração ali, a maioria ali pertence ou atua no ministério de música. Enfim, a ideia era mais ou menos assim: nós estamos aqui como adultos e nós, sabe, a gente saiu bem, a gente foi bem sucedido, né? A gente frequentou escola moderna durante todos aqueles anos e a gente está aqui, está bem, né? Então, nesse sentido, não há a consideração que estava sendo feita era essa. Nesse sentido, talvez não seja exatamente imprescindível que existam escolas cristãs. E aí, uma das defesas, um dos argumentos em defesa dessa posição foi o argumento de que nós estamos no mundo e precisamos ser preparados para o mundo que nós vamos viver. Então, por exemplo, a gente estava mencionando lá sobre a questão
de um professor de matemática ateu. Eu até usei matemática à toa, porque poderia ser um professor de história, que é a minha área, um professor de filosofia, que também é a minha área. Então, você tem lá um professor de história ateu, que problema tem isso para uma criança, para um aluno cristão, né, crente? E aí houve até um argumento que é assim: eu tenho um chefe que é ateu, e eu lido com ele diariamente. E se eu não tivesse tido professores ateus na escola, eu não teria aprendido a lidar com, com um chefe ateu ou com colegas de trabalho ateus e assim por diante, né? Talvez com um parente na família, né? Enfim, certo? Esse foi um argumento. Bem, eu queria fazer uma consideração, eu coloquei aqui o contexto para vocês, queria fazer uma consideração que é a seguinte, que a gente, quando sai, às vezes, assim, de uma conversa que está um pouco mais acalorada, a gente depois tenta refletir para ver o que a gente poderia ter dito ou o que não deveria ter dito. Mas é, a gente precisa sempre lembrar o seguinte: hoje, no Brasil, nós temos a seguinte situação: nós temos pouquíssimas escolas cristãs no Brasil. Inclusive, em Brasília, por exemplo, nós temos, eu sei que há algumas escolas cristãs, mas eu quero pelo menos mencionar uma delas, que é a Brasilia International School, que é a Escola Internacional de Brasília, que é uma escola internacional e é uma escola cristã, mas que tem uma mensalidade muito alta porque ela é internacional, né? Ela não é uma escola bilíngue apenas, ela é uma escola internacional, talvez seja o tipo que eu considero mais completo para a educação, porque você tem uma educação bilíngue e é um aspecto interessante, mas uma escola internacional é mais interessante ainda, porque você tem toda uma projeção para o exterior, você tem a escola funciona em inglês, né? A secretaria, os professores, a escola toda é em inglês mesmo, a língua oficial da escola, a língua corrente na escola é inglês, e você, portanto, aprende ali esse idioma ao longo dos anos. Então é um nível acima, mas aí eu diria que o nível mais acima, aí você tem, comparando uma escola que não seria bilíngue, então você tem uma escola secular e você poderia ter uma escola cristã. Então, qual que seria o melhor dos dois mundos? Uma escola cristã e internacional. E essa escola Brasília, Escola Internacional de Brasília, é uma escola cristã e é também uma escola internacional. Mas é muito cara a mensalidade, obviamente a escola é pequena o suficiente e não comportaria todas as famílias cristãs que desejassem ir para lá, né? A gente precisaria de mais e mais escolas cristãs. Então, no Brasil hoje, nós não temos como resolver esse problema, né? Então, por exemplo, lá no dia daquela aula, nós tínhamos ali alguns casais, a gente tinha ali um casal com um bebê de colo mamando durante a aula. Um outro casal com a esposa grávida. E um outro casal que acabou de casar. Olha que interessante. Um casal que acabou de casar, um casal, obviamente, casado há algum tempo, mas com a esposa grávida do primeiro filho, e um outro casal com um bebê de colo. Então, como que a gente resolve esse problema? Como que a gente resolveria esse problema em Brasília hoje? Bem, a gente não resolveria necessariamente colocando o filho numa escola cristã. É claro, como eu disse, você pode ir lá colocar o seu filho na Escola Internacional de Brasília, ou em qualquer outra escola cristã que houver em Brasília, né? Mas, como eu disse, você não resolveria o problema da igreja como um todo, você resolveria o seu problema caso houvesse vaga, né? E caso não houvesse vaga, você teria que resolver de outro jeito. Se você tivesse que esperar, por exemplo, 6 meses ou um ano, você teria que resolver de outra forma. Mas como eu ainda vou voltar na consideração se é imprescindível ou não uma educação cristã, nesse aspecto mais prático, no aspecto da escola, né? Mas aí a gente pensa assim, é, inclusive eu quero até apresentar essa ideia para vocês, eu pretendo fazer no ano que vem, se não no ano que vem, com certeza em 2024, porque eu quero planejar, eu tenho planejado já há algum tempo, mas eu quero que seja feito de forma muito, muito ordenada, muito bem feita. Uma mentoria para famílias, uma mentoria de educação cristã para famílias. Mas a ideia é a seguinte: como resolver o problema da educação cristã no caso em que nós vivemos hoje em Brasília, em que não há escolas cristãs no plural, várias, para você procurar uma mais perto do trabalho, uma mais perto de casa, ou uma que tenha esse currículo, aquele currículo, uma que seja clássica com o Trivium, outra que talvez não seja clássica, mas que também seja cristã, ou quer dizer, mesmo que seja clássica, não seja Trivium, enfim, né? A gente deveria ter escolas, no plural mesmo, escolas com uma orientação charlotiana, por exemplo, ou da Charlotte Mason,
a gente poderia ter escolas com trivium clássico, a gente poderia ter escolas cristãs que não fossem com trivium, por exemplo, da Beca, enfim. Então, como resolver? A gente teria que fazer o seguinte: você teria três opções, e eu sempre digo que essas três opções, eu até disse isso na aula. Você tem uma opção em um extremo, outra opção em outro extremo e uma opção intermediária, todas elas dentro de escolas de perspectivas cristãs. Eu estou falando em extremo de solução ou o meio termo, né? Em um extremo da solução, e eu quando eu digo extremo aqui, não estou falando porque é radical, estou falando porque é mais difícil de fazer, né? Em um extremo aqui da solução, que é o mais difícil de fazer, é o homeschooling, é a educação domiciliar. É você tirar os seus filhos da escola e trazê-los, deixá-los em casa, e obviamente, normalmente é a mãe, mas não um dos pais, a mãe. Eu não tenho nada contra que seja o pai, eu acho que deve ser a mãe, mas numa situação extrema. Por exemplo, um pai que trabalha online e a mãe não trabalha online, ou de repente um pai que tem um negócio digital e trabalha online, enfim, nessa forma também. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que, no extremo, você tem a solução da educação domiciliar. Mas eu digo no extremo de dificuldade porque você tem que reorientar toda a sua família e um dos pais, no caso a mãe, por exemplo, tem que aprender do nada não, aprender todos os passos, é claro, para orientar os seus filhos em casa. Tem muito mito em relação a isso, que eu até mencionei alguns lá, algumas pessoas estavam falando sobre a questão da socialização, que acham que não há socialização na educação domiciliar, mas isso é um mito, é uma é algo que as famílias educadoras não corroboram, afinal de contas, elas cuidam da socialização dos filhos de outras formas variadas, inclusive no nosso caso, o evangélico, aqui na nossa igreja, há uma socialização já acontecendo. Às vezes a gente pensa que a socialização acontece na escola, e isso é bom, mas acontece que você... eu sempre penso assim, eu me lembro daquele versículo no Salmo 1, no primeiro capítulo de Salmo. Eu sei que eu vou colocar ele relativamente fora de contexto aqui, só para fazer o argumento, mas eu penso assim, se a Bíblia diz que você não deve se assentar à mesa dos escarnecedores, à roda, tá aqui, ó, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ora, como eu disse, eu vou me apropriar do versículo aqui num contexto relativamente diferente, mas olha que interessante. A escola, a escola, na escola, o seu filho terá que andar no conselho dos ímpios em alguma proporção. Na escola, o seu filho se deterá no caminho dos pecadores em alguma proporção. E na escola, o seu filho se assentará na roda dos escarnecedores em alguma proporção. Então, essa socialização que as pessoas defendem na escola não me parece que está sendo aquela que deveria ser para um cristão, né? Também não estou dizendo que nós deveríamos ser monges isolados na nossa casa ou num monastério, né, para fugir do mundo. Mas é preciso que as proporções sejam colocadas de forma bem adequada. Inclusive, eu quero voltar nessa frase das proporções, quero voltar lá naquela ideia. Será que é imprescindível uma escola cristã? Será que crianças cristãs, meus filhos, por exemplo, continuam estudando em escolas modernas, em escolas progressistas, em escolas seculares? E eu não consigo fazer o primeiro extremo aqui, que é o extremo da educação domiciliar, pelo menos não ainda. O outro extremo aqui, para resolver o problema da educação cristã, para aplicar uma educação cristã, é um extremo em que, no meu caso, por exemplo, você deixa os seus filhos numa escola secular, o que para mim é ruim, é péssimo, eu acho péssimo. Eu estou dizendo isso, parece que eu estou sendo hipócrita, né? Porque eu estou dizendo que é péssimo, mas meus filhos estão lá, mas é porque eu estou dentro desse mesmo problema que você talvez esteja aí. Eu não tenho como solucionar necessariamente agora. Então, eu não posso ir para o primeiro extremo, eu preciso fazer o outro extremo. Esse outro extremo é o extremo de permitir que seu filho fique na escola normalmente, permitir que ele fique na escola normalmente, e que você faça aquilo que a gente chama de after schooling, né? Se o homeschooling significa educação em casa, o after schooling significa educação após a escola.
Em outras palavras, o seu filho vai para a escola e você tem um programa, e inclusive eu tenho esse programa para oferecer. É um programa em que você acompanha o aprendizado do seu filho diariamente, aí não pode se furtar ou fugir do diário. Se na educação domiciliar já precisa ser diário, há exceções em alguns programas, mas precisa ser diário, no after schooling, então nem se fala, né? Dá muito trabalho também, porque, aliás, dá muito trabalho para os pais, porque os pais precisam desse programa que eu disse que eu tenho, que é um programa de after school em que os pais acompanham o ensino dos filhos na escola e, e acrescentam o ensino cristão àquele da escola. Então, por exemplo, o filho está estudando história e nesse período, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Então, aqui tem um livro de história do ensino médio, certo? E o filho está estudando, vou abrir qualquer um aqui, ó, Sociedade Medieval, Economia e Cultura Medieval, certo? Então, tá aqui, ó, por exemplo, inclusive eu abri aqui o predomínio da igreja cristã. Ora, o seu filho teve essa aula hoje na escola, certo? Você pode fazer algumas coisas. Por exemplo, você deve, pode não, deve, né, no after schooling. Você deve, portanto, conversar abertamente com os seus filhos, para que eles digam para você o que que é, o que foi ensinado, o que que está sendo ensinado. Olha, a aula hoje foi da página 190, o predomínio da igreja cristã, certo? Então tá aqui, a gente tem o texto. Como que o professor abordou isso? Ah, ele disse isso, ele disse aquilo, ele defendeu esse argumento, ele fez essa crítica, ele fez essa menção. Ah, vocês tiveram alguma conversa? Não, eu não falei nada, fiquei só ouvindo. Ou então, sim, eu disse que essa ou aquela característica que ele mencionou não é assim, porque nós que somos cristãos a gente sabe e tal. Entende? Então tem essa conversa, esse diálogo. Isso é cansativo para o filho, porque o filho teve um dia de escola e tem esse outro momento em casa. No meu caso, por exemplo, os meus filhos que estudam em escola internacional, eles estudam em escola integral, então saem da escola 3h10. Então, chegaria em casa, sei lá, por volta de 6 horas, teria que voltar a fazer algumas horas, né? Algumas horas de educação de after schooling. Mas aí, como pai, você fez essa investigação do que foi feito em história e agora você vai ler. Então, como pai, você vai ler. Então, tá aqui, ó. O professor pode ter fugido disso aqui de alguma forma. Eu também investiguei com o meu próprio filho, né? O professor pode ter fugido, mas esse aqui é a orientação do professor. Então, vamos ler. Você para lá e lê, certo? Então, por exemplo, aqui nesse caso tem 1,5 páginas. Você para ali, você lê, certo? E você faz as suas considerações como cristão. Agora, aí que tá. Os pais de uma família de after schooling também são pais que recebem uma orientação no after schooling. No meu programa de after schooling, o programa ensina os pais também a lidar com as disciplinas, que é uma coisa que os pais da educação domiciliar, que é né, o outro extremo, também precisam fazer, né? Ou seja, eu estou acompanhando diariamente o ensino do meu filho, mas ele tá, né, eu estou evitando que ele passe por esse tipo de ensino aqui. Tá, isso é uma grande vantagem, mas eu preciso também saber. Eu preciso, como pai, aprender história, eu preciso aprender geografia, preciso aprender ciências, eu preciso aprender, enfim, vou colocar no geral aqui ciências humanas, história, geografia, filosofia, ciências naturais, biologia, física. Preciso aprender isso. Eu preciso aprender na medida do possível. Eu preciso aprender o melhor que eu puder. A jornada de aprendizado, de conhecimento, sempre é uma jornada gratificante, então os pais também estão aprendendo, isso no homeschooling, e aprendendo junto com os filhos. Você vai ter tutores, inclusive já existem plataformas, nos Estados Unidos existem várias plataformas de aulas completas para homeschooling, né? Então, a família está em casa, os pais estão cuidando da educação dos filhos dentro de casa, mas haverá aquele momento durante o dia em que o filho assistirá às aulas de matemática, assistirá às aulas de ciências naturais, assistirá às aulas de ciências humanas. E os pais estão assistindo também, estão aprendendo os livros, os textos e assim por diante. Então a família aprende junto. Isso é uma experiência que deve ser sensacional. Eu sei que todas as coisas estão na soberania de Deus e que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas eu me entristeço muito por saber que eu não tive uma educação domiciliar em casa e, infelizmente, por saber que eu não aprendi sobre educação domiciliar, eu não sabia há 16 anos atrás
porque a Vitória hoje tem 16 anos, né? Eu não sabia há 16 anos atrás o que eu sei hoje. Se há 16 anos atrás eu soubesse o que eu sei hoje, nós teríamos criado os nossos filhos na educação domiciliar e nós teríamos prosseguido com os nossos filhos nessa jornada de um conhecimento biblicamente orientado. No caso do after school, então, como eu mencionei agora há pouco, esse outro extremo dará mais trabalho para os filhos, também haverá trabalho para os pais, nos dois extremos há uma mão de obra para os pais, né, intelectual, é claro. Eu tenho programa para esses dois, há mais programas para homeschooling disponíveis, eu tenho um programa para after schooling também, mas então tem esse extremo em que você permite que o seu filho seja, eu vou colocar a palavra real mesmo, tá? Atacado pelo politicamente correto, enfim, pelo secularismo, pelo progressismo na escola. Você acompanha o mais perto possível esse aprendizado dos seus filhos, né? Esse acompanhamento pode ser feito deve ser feito de várias formas. Você deve ter acesso a todos os livros, acesso ao currículo, acesso ao caderno dos seus filhos. Se o seu filho puder tirar foto dos quadros, o que nas escolas que eu trabalhei até hoje, todas sempre foi possível tirar foto dos quadros, né? Você, como pai, deve ter um relacionamento próximo com a escola e com os professores constante, inclusive, se for possível, dependendo da escola, pelo Google Classroom, mas se for possível, por e-mail ou por telefone, WhatsApp, diariamente, né, para saber, olha, estou aqui com meu filho na página 190, né, o que você pode me dizer e tal, né, nesse sentido. Dá muito trabalho, dá mais trabalho, eu acho, porque você tem todo o período da escola e todo esse período a mais com seus filhos estudando e investigando, e obviamente estudando as matérias da escola também, do jeito que está colocado lá, porque as provas, né, serão cobradas assim. Seu filho com certeza terá a melhor tutoria do mundo, que são vocês, os pais, e consequentemente terão esse apoio, emocional, psicológico, bíblico, espiritual, é óbvio, né? No meio termo, não é, como eu disse, os extremos não são de radicalidade, né? São extremos assim, completamente fora do sistema educacional público. E quando eu digo público, eu estou falando do MEC, não importa se a escola dos seus filhos é privada ou não, particular ou não. Então, completamente fora das garras, né, vamos colocar assim, do MEC, né, da educação pública. Dentro da educação pública, completamente também, numa escola secular. Então, por isso que são dois extremos. E aí, o meio termo é o melhor dos mundos, que é uma escola cristã. Por exemplo, a Escola Internacional de Brasília, que eu dei o exemplo agora há pouco. Então, na escola cristã, você não terá a influência negativa da escola pública, certo? Você terá a orientação bíblica, e você não precisará do extremo, você não terá o extremo da influência, desculpa, eu apontei errado aqui. Você não terá o extremo da influência da educação pública, você não terá nada da educação pública, ou quase zero, porque tem algumas escolas cristãs que não estão ligadas ao MEC, o que é melhor ainda. A Escola Internacional de Brasília é esse caso, por isso que eu acho que a Escola Internacional de Brasília é a melhor escola possível no Brasil, né? A melhor escola. Aliás, eu até acho que a Escola Internacional de Brasília tem apenas uma ressalva para ser a melhor opção possível, a melhor coisa possível. Para mim, a melhor coisa possível de cima para baixo seria uma escola biblicamente orientada fora da alçada do MEC, e número 2, na ordem aqui de importância, que ela fosse clássica e utilizasse o Trivium como método. A Escola Internacional de Brasília, ela não está na alçada do MEC, não está sob o guarda-chuva do MEC, o que é a parte mais importante de todas, não está sob o guarda-chuva da educação pública, mas ela não é clássica no sentido, ela não é clássica com o método do Trivium, né? Ela é uma escola cristã que segue os padrões da escola, do currículo americano escolar normal, de disciplinas, mas faz a filtragem. A filtragem não é nem a palavra, porque filtrar seria tirar alguma coisa e colocar outra, mas faz a roupagem, vamos dizer assim, a santificação, pronto, daquilo que é o modelo americano de educação na perspectiva bíblica, né? Então, é o melhor que nós temos em Brasília, com certeza, mas não é o melhor que poderia ter. Então, aí o meio termo é essa escola cristã, em que você confia na escola, não é o caso da escola, no extremo da escola secular, da escola pública, da escola de educação pública,
Você confia na escola, você confia que o ensino que será dado na escola é um ensino biblicamente orientado. No caso da escola secular, no caso da escola pública, repito, quando eu digo escola pública, aqui estou falando de escola que está sob o guarda-chuva do MEC, as escolas particulares de Brasília, do Brasil, enfim, que são seculares, estão sob o guarda-chuva do MEC, portanto, eu considero elas como escolas públicas nesse sentido. Mas as escolas públicas têm todos os problemas que você imaginar numa escola estarão na escola pública. A maioria dos problemas da educação no geral que a gente tem não estarão na educação domiciliar. A maioria esmagadora dos problemas não estará lá. E na escola cristã, você terá alguns problemas normais de uma escola, de uma educação, como, por exemplo, a socialização com pessoas diferentes, se bem que sempre orientado por uma perspectiva bíblica. Mas, enfim, essa é uma opção. Então, agora sim que eu fiz toda essa contextualização, essa foi a minha intenção nessa aula de hoje, eu queria dizer que naquele dia a gente estava discutindo sobre a imprescindibilidade de uma escola cristã, e eu quero dizer que eu acho que é imprescindível, porque você terá essas duas outras opções que eu falei, mas essas duas opções são muito mais difíceis. Eu até acho que na ordem de qualidade espiritual, por exemplo, eu acho que é daqui para lá. Então, se tem a melhor delas, a melhor opção é o homeschooling, a segunda melhor opção é uma escola cristã, e a terceira opção, que é a última que sobra, né? Aliás, tem uma situação pior que muitos de nós crentes fazem, e aliás, eu acho que muitos de nós não, a maioria, inclusive eu mesmo, não fazia assim antes, porque eu não conhecia educação cristã clássica. Mas existe um quarto extremo, talvez um extremo do extremo, que você ter o seu filho numa escola secular e você ficar acompanhando ele em matérias, né? Tipo, você está ajudando seu filho em matemática, você está ajudando seu filho em história, você está ajudando seu filho em geografia, mas você não está santificando. Eu tenho um curso chamado do profano ao sagrado, do profano ao sagrado, que é você... A escola é profana, mas você sacraliza com o seu ensino, no caso do after schooling, você sacraliza com uma orientação, como eu disse, do after schooling, né? Então a gente estava conversando sobre isso. Então, eu trouxe essa conversa para vocês aqui, para dizer que nessa última aula desse nosso curso de introdução à educação cristã clássica, eu quero dizer que eu acho imprescindível escolas cristãs. Quero dizer para vocês que ao longo do ano de 2021 e 2022, esse ano que está acabando agora, hoje é dia 18 de dezembro, né? Ao longo desse ano de ao longo do ano passado, de 21, e ao longo desse ano de 22, nós aqui de casa, nossa família, esteve em conversas frequentes com algumas famílias de Brasília, cristãs, interessadas em abrirem escolas cristãs em Brasília. Essas conversas foram avançando ao ponto de a gente sentar com uma das escolas cristãs do Brasil, que é uma franquia, para a gente tentar trazer essa escola para Brasília. E eu quero dizer para vocês o seguinte, algumas coisas parecem muito difíceis quando você passa na frente de um prédio, uma escola, você fala assim, cara, uma das coisas mais difíceis que existe deve ser abrir uma escola. É porque a gente tem essa mania de olhar a coisa tal como ela está ali e falar assim, nossa, deve ser tão difícil abrir uma escola assim, né? É claro que é. Só para você ter uma ideia, a franquia que a gente estava olhando era R$915 mil. Então, tem quase R$1 milhão para abrir uma escola. Uma escola que, inclusive, começa pequena. Mas eu queria dizer para vocês, queria falar para vocês sobre uma possibilidade que a gente está conversando sobre essa possibilidade, que em inglês, ela chama de charter schools. Deixa eu ver se existe uma tradução aqui para isso. Se eu achar uma tradução aqui vai ser bom. Inclusive porque eu já precisei dessa tradução e nunca... Eu não sei como funciona em português isso. Em português aqui traduziu como escolas charter. Charter schools. Não apareceu aqui. Deixa eu explicar o conceito para você e você vai ver o que é. Escola charter é uma escola em que algumas famílias se reúnem
e decidem o seguinte: olha, nós precisamos abrir uma escola. Vamos imaginar uma situação bem interessante, assim, bem comum. Inclusive, essa situação aconteceu com um primo meu numa cidade do interior do Brasil, numa cidade do interior do Espírito Santo. Havia a cidade, inclusive, que meus avós moraram e moraram até morrerem. Cidade chamada Ibatiba. Meu primo lá, o Josué, ele havia uma escola pública, há uma escola pública em Ibatiba. Escola pública do governo mesmo, né? Uma escola pública do governo em Ibatiba. E, e o ensino muito ruim, né? Se escola pública em cidade grande é ruim, imagina numa cidade de 20 mil habitantes. Então, o que o Josué chamou alguns amigos dele ali para fazer? Olha, havia uma escola particular boa, suficientemente boa, numa outra cidade a cerca de 20 quilômetros de distância. E alguns pais ali alugavam um ônibus para levar os filhos para a escola todos os dias e voltar depois. Mas eles queriam que os filhos estudassem na cidade deles ali de Ibatiba, né? 20 quilômetros de distância, não é nem o que eu dirijo todos os dias para ir para o trabalho, para levar meus filhos para a escola. Mas para quem mora no interior, você está saindo de uma cidade indo para outra, você já está ali naquela mentalidade que está faltando alguma coisa na minha cidade, que eu tenho que sair daqui para ir para outra, né? Então, o que eles fizeram? Eles se reuniram como famílias e abriram uma escola particular na cidade deles, na cidade de Ibatiba. Isso é o Charter Schools, né? E essa é a ideia das escolas charter, né? Estou usando o nome aqui em inglês porque eu não achei a tradução ainda. Isso acontece nos Estados Unidos, até hoje acontece muito nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos é mais fácil porque as escolas não precisam estar debaixo do guarda-chuva do Ministério da Educação deles. E eles, portanto, podem abrir escolas charter à vontade. Eles vão lá, encontram uma empresa, claro, para fazer o credenciamento, né? O credenciamento tem que ser feito de qualquer forma. Mas aqui no Brasil a gente poderia fazer isso. A gente que eu falo, né, como cristãos, igrejas, né? Inclusive, uma coisa que eu aprendi nessa reunião sobre franquia que tem a ver com algo relacionado àquele capítulo que eu dei aula na semana passada e a esse livro aqui como um todo, que é a ideia de que igrejas sustentam escolas. Cada igreja teria uma escola ligada a ela, mesmo que essa escola não tivesse sido aberta pela igreja. Ou então cada igreja sustentaria uma escola que já estivesse aberta, mas não no sentido financeiro, sustentaria no sentido espiritual. Então a gente poderia ter um grupo de pais que abrisse uma escola. Vamos supor que a gente conseguisse um grupo com 15 famílias. Então a gente abriria uma escola, né? Essa escola seria uma escola cristã, não estaria debaixo do guarda-chuva do MEC. Se você tiver dúvida sobre se isso é algum problema do ponto de vista de currículo, do ponto de vista do diploma, como que isso seria aceito, por exemplo, na faculdade, você pode me perguntar depois, que eu te respondo que existe uma solução. Uma solução legal e uma solução até boa, inclusive, eu gosto dessa solução. Eu não gosto de ter que resolver esse problema, mas eu acho que a solução é interessante. Então, a gente poderia abrir uma escola cristã. Essa escola estaria ligada à nossa igreja. A nossa igreja daria suporte espiritual para essa escola, considerando que na nossa igreja há uma figura como eu, que sou um especialista, inclusive estou terminando agora a pós-graduação em Educação Cristã Clássica. Tenho o título de especialista em Educação Cristã Clássica. Considerando esse aspecto, a nossa escola poderia, inclusive, orientar essa escola, a nossa igreja poderia orientar essa escola no sentido do currículo, né, se essa escola não fosse, obviamente, ligada ao MEC, né? Poderia ser, mas mesmo sendo cristã, poderia ser ligada ao MEC, mas o melhor é que não fosse. E a gente teria uma escola caminhando junto com uma igreja, né? Eu imagino, por exemplo, isso é uma coisa que eu tenho nos meus projetos. Eu imagino, por exemplo, uma escola em que imagino que vê uma coisa, você sabe que na nossa igreja Batista Central de Taguatinga nós temos lá o nosso pastor Mateus e o pastor Simvaldo, são os nossos dois pastores que atuam no ministério da nossa igreja de fato, né? Mas a gente tem vários outros pastores na nossa igreja, nós temos ali o pastor Rogério, o pastor Nivaldo, né, o pastor Jorge, o pastor Elias,
Nós temos outros pastores na igreja que frequentam a igreja, que são membros da igreja, né? E que no meu projeto, na minha imaginação, seriam pastores que trabalhariam nessa escola como orientadores educacionais. A gente poderia ter, por exemplo, uma pós-graduação, eles poderiam fazer uma pós-graduação em educação, e deveria ser uma educação cristã clássica, e eles poderiam atuar ali como orientadores, coordenadores, como conselheiros, obviamente, né, como conselheiros bíblicos e espirituais, né? A escola deveria ter aconselhamento bíblico e seria orientado por esses pastores, enfim, poderia ser pelo próprio pastor titular da igreja. O que eu estou dizendo é que a gente deveria ter situações em que, para cada igreja, a gente deveria ter pelo menos uma escola. Né? E eu não estou falando aqui de sustento financeiro, porque a igreja não consegue sustentar, talvez não consiga, né? Normalmente não conseguiria sustentar uma escola financeiramente, até porque a própria escola deveria sustentar ela mesma. Mas eu estou falando de orientação espiritual. Então, imagine que situação. Você se sentiria confortável, por exemplo, em que seu filho estivesse indo para a escola e que ele tivesse... Eu vejo essa situação na minha escola, por exemplo. Eu já vi uma cena como essa, uma cena bastante chocante, muito triste, de uma criança que se desespera ali na hora do recreio e tem uma briga e tal, e que precisa ser levada para orientação. E aí, que tipo de orientação essa criança vai receber? Seu filho é a herança do Senhor, né? Então, quero fechar aqui, eu já passei do tempo, quero fechar aqui só dizendo que eu acredito, sim, que escolas cristãs são imprescindíveis, mas não se enganem, não se enganem. Eu não estou falando aqui de uma escola confessional, não estou falando aqui de uma escola normal, em que algumas pessoas são cristãs e que o cristianismo ali é livre de certa forma, porque o cristianismo não é livre numa escola secular normal, tá certo? Eu estou falando estritamente de escolas cristãs clássicas, de preferência orientadas por um currículo, orientadas pelo currículo do Trivium, imprescindivelmente orientadas pelas escrituras, né? E uma escola apoiada espiritualmente por uma igreja. Então é disso que eu estou falando. Então eu acredito sim que isso seja imprescindível. Então, ao longo desse semestre, a gente procurou mais uma vez, de uma forma diferente, oferecer aí uma introdução à educação cristã clássica. É provável que no semestre que vem eu leve essa aula para a igreja, inclusive eu quero que isso aconteça lá no templo principal. Essa semana, inclusive, eu devo encontrar com o pastor Mateus sobre isso. E vamos orando por esse ministério, porque educação não é uma área que a gente pode pensar assim: eu sou crente, meus pais são crentes, eles me ensinam sobre a Bíblia em casa, meu pastor me ensina sobre a Bíblia na igreja, meu professor de EBD me ensina sobre a Bíblia na igreja, eu tenho os meus momentos devocionais, não tem problema que eu vá para uma escola secular, não tem problema que eu seja ensinado por um professor ateu, não tem problema que eu seja ensinado por um professor homossexual casado com um homem, casado com um homem, ou uma mulher casada com uma mulher. Meus filhos, por exemplo, tiveram professoras que eram casadas com mulheres, enfim. Por mais que essas pessoas sejam respeitadoras do seu espaço educacional e não interfiram, não tragam a sua vida privada para a sua vida pública nesse sentido, por mais que elas sejam discretas, e elas são alvo do amor de Cristo, obviamente, não seria para quem a gente tem que falar isso, parece que a gente está pedindo desculpas, né, por alguma coisa, que ninguém está ofendendo ninguém. Nós somos crentes, biblicamente orientados, e a gente não é ateu, a gente não aprova o ateísmo, a gente não aprova o homossexualismo, homossexualidade, homossexualismo, e a gente, casamento homoafetivo, por exemplo, aborto, e a gente acha que está tudo bem se a gente mandar nossos filhos para uma escola que defende tudo isso. Eu não tenho palavras para dizer o quanto isso me surpreende, como que uma pessoa, um crente em Jesus Cristo, pode achar que isso é normal. E pior ainda, dizendo, mas eu vou lidar com isso no futuro. Mas você vai aprender a lidar com isso como criança? Enfim, eu queria até contar uma história aqui que eu pensei nela na semana passada na minha escola, mas eu não vou contar porque eu não quero me alongar, porque já acabou a aula para mim aqui. Mas é isso. Então, fica aí, então, esse curso para vocês. Obrigado pela presença de vocês. Que Deus abençoe e que a gente seja sábio para aprender sobre educação cristã, clássica, biblicamente orientada, de preferência, no meu caso especificamente, orientado pelo Trivium, tá certo? Então, Deus abençoe vocês. Vamos encerrar com uma oração. Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus por essa aula, eu te agradeço em nome de Jesus por esse semestre que encerra hoje. Obrigado pelas outras classes de EBD, algumas encerrando
ainda, provavelmente no domingo que vem, mas a maioria hoje. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos concedido, e eu peço ao Senhor que o ensino da sua palavra e que a educação cristã, de preferência clássica e através do Trivium, seja uma realidade na nossa igreja, nas mentes e no coração, nos corações dos nossos irmãos, pais, dos filhos também, Senhor. Eu te peço que esse é o objetivo dessas aulas, e eu te peço que ele seja alcançado para a honra e glória do nome do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, muito obrigado e até o ano que vem, se Deus quiser. Haverá, obviamente, as aulas da EBD de verão, tá certo? E logo mais a gente terá informações sobre isso. Deus abençoe e até a próxima.